Interesses corretos. A palavra interesse tem umas conotações meio que estranhas quando diz a nosso respeito. Na maioria das vezes, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que investimos, o que está em prioridade são os nossos interesses, não é verdade? Em tudo analisamos se vamos ter algum lucro, se ninguém está nos passando para trás, se alguém não está se aproveitando da nossa pessoa, se não tem alguém nos fazendo de bobo, enfim, na realidade, todos queremos nos dar bem, queremos o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa prosperidade, queremos que nossa vontade prevaleça, que nossas ideias e opiniões sejam aceitas e aplaudidas. E ai de quem ferir o nosso orgulho ou citar o nosso nome de forma pejorativa. Infelizmente é assim, não deveria, mas é o que mais erramos. Hoje em nossa devocional, vamos falar de um homem chamado Timóteo. Ele era um jovem pastor, discípulo e filho na fé do apóstolo Paulo, um homem exemplar. E vamos analisar o relatório do apóstolo Paulo a seu respeito, pois ele não se interessava pelo que era de seu interesse próprio, mas sim pelos interesses de Cristo Jesus e de sua igreja. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, pastor Clodoaldo aqui para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Timóteo e o tema será interesses corretos. Vamos ler a Bíblia? Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19 a 22. Acompanhem comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Realmente, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo tinha uma grande admiração por esse discípulo chamado Timóteo. Ele era um jovem pastor que servia a Jesus juntamente com o apóstolo Paulo, indo nas igrejas e pregando a palavra do Senhor, ensinando e sendo um exemplo de homem de Deus. Paulo iria enviá-lo aos irmãos da igreja de Filipos. Paulo queria saber qual era realmente a situação daquela igreja e, por isso, iria mandar alguém de sua confiança, que era o nosso jovem Timóteo. Paulo diz que Timóteo poderia cuidar muito bem do interesse de todos daquela igreja e não do seu próprio interesse. Ele sempre estava preocupado com os interesses de Cristo e não era como muitos que buscavam apenas seus próprios interesses. Paulo ainda disse que todos naquela igreja conheciam o caráter aprovado de Timóteo e o quanto ele ajudou o apóstolo em sua missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus, inclusive de iniciar essa igreja de Filipos. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Timóteo, então, era um exemplo de homem de Deus, alguém que buscava os interesses de Cristo, que era sincero e tinha um caráter aprovado. Por isso estava sendo enviado àquela igreja como um supervisor. E era um supervisor, irmãos, de pastores e bispos, pois aquela igreja já estava toda estruturada e todos ali conheciam a Timóteo. Tanto é que Paulo cita no início da carta que era ele e Timóteo quem estavam enviando aquela epístola, aquela carta a essa amada igreja. Ressalto aqui então a relevância e a ênfase que o apóstolo Paulo deu com respeito ao caráter de Timóteo, pois ele se interessava pelo que é de Cristo e não em si mesmo. Meus irmãos, isso não é nada fácil, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas são muito orgulhosas, presunçosas e prepotentes. Vivemos em um mundo que cada um tem lutado e defendido apenas seus interesses próprios. Mas quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos que permitir que o Espírito Santo mude isso em nosso coração. Ainda que você seja tentado, resista à tentação de pensar somente em si mesmo ou somente naqueles que você tem interesse.
Precisamos pensar naquilo que é a vontade de Deus, ainda que venhamos a tomar prejuízos ou nem mesmo sermos reconhecidos e aplaudidos. Muitos ficam furiosos se não recebem um elogio pelo que fizeram. Muitos ficam possessos se o seu nome não for citado. Se caso algum interesse próprio for prejudicado, então misericórdia. Logo, pensam em desanimar, brigar, discutir, jogar tudo para o alto, exigir os seus direitos e, às vezes, pensam até em vinganças. Infelizmente, é o que acontece muito nos relacionamentos hoje em dia, seja na família, na igreja e principalmente na política, não é verdade? Então, vamos seguir o exemplo de Timóteo e procurar trabalhar o interesse de Cristo e de sua igreja. Se a igreja, se os filhos de Deus estão bem, isso é o que importa. Se a vontade de Deus está sendo executada e exercida, esse deve ser o nosso maior prêmio, a nossa maior recompensa. Assim como João Batista, nós devemos dizer que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? Você recebe esse desafio? Quanto menor nós formos diante dos homens, maiores seremos diante de Deus. E eu sei que isso é meio que a contramão do que o mundo ensina. E é isso que é o Evangelho, irmãos. É andarmos na contramão do mundo. Você entende? Então fique atento. Não trabalhe pelos seus interesses. Não use a fé, a bondade, os dons espirituais, as boas obras e boas ações para ganhar aplausos e reconhecimento. Não haja em benefício próprio e a favor apenas dos seus interesses. Trabalhe pelos interesses de Cristo e da sua igreja. Amém? E também do amor ao próximo, claro, né? Ainda que você não seja um crente, não seja um servo de Deus, mas trabalhe pelo amor ao seu próximo. Vamos orar e que Deus assim nos ajude a sermos homens e mulheres fiéis, com caráter aprovado diante da sua presença. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo exemplo aqui desse servo de Deus chamado Timóteo, que segundo o apóstolo Paulo, não procurava interesses próprios, mas sim os interesses de Cristo e da sua igreja, um homem fiel e de caráter aprovado. E assim aprendemos aqui, Pai, a agirmos, a pensarmos, a fazermos as coisas, executarmos a sua vontade, não para o nosso mérito, não para o nosso aplauso, não para ganharmos reconhecimentos, não, Pai, mas para fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos o menor, porque quanto menor nós formos aqui neste mundo, maior seremos no reino de Deus. Assim o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho. Então tira de nós, ó Pai, toda a prepotência, Senhor, todo o orgulho, toda a vaidade, verdade, Senhor, porque às vezes tem pessoas que fazem as coisas ainda dentro da igreja, ainda para sua família ou para as outras pessoas, mas por pura vaidade, eles querem reconhecimento, querem aplausos, exigem algo por aquilo que eles fizeram. Senhor, tenha misericórdia. Não é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Nós fazemos tudo para o Senhor ver, para executar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude a termos um caráter aprovado e não agirmos apenas em nossos interesses próprios e muitas vezes, Senhor, interesses escusos, interesses ocultos e escondidos, Pai, que apresentamos uma coisa quando na realidade queremos é outra. E isso é hipocrisia, Pai. Não queremos isso. Queremos ser simples, ó Pai, diante do Senhor, simples servos, honrando a Ti, honrando aos nossos irmãos, trabalhando pelo interesse alheio do nosso próximo, amando ao próximo, e o Senhor haverá de nos recompensar. A nossa maior recompensa é servir aos irmãos, porque o Senhor Jesus nos serviu com a sua salvação. É um desafio, Pai, pois dia a dia nós somos, ó Deus, muitas vezes tentados, Senhor, quase que sempre a fazer as coisas para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, com os nossos interesses.
Mas, Pai, tira isso do nosso coração e nos ajude a trabalharmos pelos interesses corretos, pelos interesses de Cristo, da sua igreja e do nosso próximo. Assim nós oramos, que tenhamos essa postura, que tenhamos, ó Deus, isso no nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo oramos e já te agradecemos, porque assim aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Bendito seja o Senhor. Obrigado por você estar conosco e estar compartilhando essa palavra. Vamos fazer essa comunidade de aprendizado crescer? Amém? Para a glória de Deus. Compartilhe então esse vídeo, inscreva-se aí nos nossos canais, dá o seu joinha, por favor, e que assim Deus seja com todos nós. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Um grande abraço para você e para sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom e maravilhoso dia na presença do Senhor Jesus.